Graça e paz, irmãos. Que alegria poder estar nesta igreja e agora neste púlpito. Primeiro eu quero deixar minha palavra de gratidão ao nosso querido pastor Wagner, que está em viagem, motivo pelo qual nós estamos ocupando este espaço de grande responsabilidade, né, pastor Alípio? De muita responsabilidade. E a maneira como os irmãos têm tratado a mim e a minha esposa Cláudia, que está sentada ali, fique de pé, Cláudia, por favor, para mais um pouquinho a igreja ver e aqueles que ainda não conheceram, conhecê-la. Essa é minha esposa, 29 anos. No dia 23 de dezembro, completaremos 30 anos de um feliz casamento. É meu presente de Natal, né? E antes de falar da minha família, eu quero deixar minha palavra de gratidão, então, a esta igreja, a forma principesca e fidalga como vocês têm tratado a mim e a Cláudia, tem sido algo marcante nas nossas vidas. E somos felizes por isso. Estamos muito à vontade no meio dos irmãos. Temos muito para aprender com vocês. Muito mesmo. Então, muita humildade, muita simplicidade. Queremos desenvolver aí um grande projeto para a glória do nosso Deus. Nós temos, eu e Cláudia, 2 lindos filhos. Daniel, você consegue colocar aí para a gente a foto? Está ali, ó. Ali está o Lucas é sargento do Exército. Ali foi a formatura dele. E aí do lado do Lucas, a Priscila. A Priscila tem 27 anos, o Lucas tem 25. Priscila vai casar no dia 6 de abril próximo. Então, ela mora em Belo Horizonte, por motivo de trabalho. O Lucas no Rio Grande do Sul. Em breve, eu acredito que eles virão aqui nos visitar e queremos trazê-los aqui também para conhecer essa amada e carinhosa igreja, tá certo? Eu tenho 24 anos de ministério pastoral. No mês de julho completarei 25 anos. Como pastor Emanuel, e pastor Emanuel, muito obrigado pelas suas palavras carinhosas, bem me apresentou. Venho de Manaus, mas pelo meu sotaque, né? Vocês sabem que eu não sou de Manaus, já perceberam que eu não sou de Manaus. Eu sou aqui do lado de vocês, do Rio de Janeiro. E para onde Deus me manda eu vou. Já trabalhei em Minas, no interior, na capital, voltei para o Rio, fui para Manaus, agora estou em São Paulo. E depois de São Paulo não sei o que vai acontecer. Deus bem o sabe, nós estamos à disposição do reino. Amém? Irmãos, eu estou aqui numa tarefa que passaram para mim, que não é muito fácil, não. Assumir este púlpito, quando grandes pregadores passam por aqui, pastor Wagner, pastor Alex, que trouxe a mensagem hoje de manhã, pastor Alípio, Josaniel, Dalbérico, Emanuel e tantos outros. Eu tenho esta responsabilidade nesta noite, é um esforço hercúleo, mas o Espírito Santo irá me capacitar e irá me usar para a honra e glória de Deus. Amém? Conta uma história que um seminarista foi pregar numa igreja e o pastor já era um pastor assim, veterano, muito experiente. E o seminarista, pastor Alípio, ele ia muito bem na mensagem. Ele discorria lá o texto e o pessoal da igreja vibrando como nunca antes se via naquela igreja. E o pastor ficou assim, puxa, que coisa boa e tal. Mas esse seminarista se empolgou, Emanuel, com o horário. E no primeiro ponto dele, ele levou muito tempo. O pastor, que nos tempos antigos, né, tinha aquelas cadeiras assim, ele sentava assim atrás. Ele falou assim, o que eu vou fazer? Era um domingo de manhã, para que esse seminarista possa entender o horário de terminar o culto. E aí o pastor, então, começou a falar, quando o seminarista empolgado dava assim um texto bíblico, o pessoal falava amém, e ele falava, amém, faraó. Aí o seminarista ouviu aquilo do pastor, né? Amém, faraó. O seminarista ficou assim preocupado, né? O que esse pastor está querendo dizer? E aí, ele, mais uma vez empolgado com a mensagem, o pastor lá atrás, amém, faraó. Aí o seminarista começou a desacelerar a mensagem. Desacelerou,
O segundo ponto foi mais rápido, o terceiro ponto já encerrou, ele ficou meio assim, meio temeroso. Na porta, todo mundo cumprimentando o seminarista, olha, sua mensagem foi muito boa, que bênção e tal, mas aquilo não saía da cabeça do seminarista. Quando todos saíram, ele foi no pastor, e aí, o que o senhor achou? Foi muito bom e tal. Pastor, o senhor poderia me esclarecer o que é amém, Faraó? É o seguinte, meu irmão, é a questão do horário, você estava segurando o meu povo, e eu queria que você liberasse meu povo, deixa meu povo ir. Então, Daniel, se você escrever no telão aí para mim, aí, amém, Faraó, já sei que está na hora de encerrar a nossa mensagem. Gálatas 5, 22 e 23 será projetado aí para a gente. Texto do apóstolo Paulo a esta igreja amada. É uma igreja nova, tá? É uma igreja muito nova. As igrejas que o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, elas são novas. Igrejas de 3, 4, 5, 6 anos. Provavelmente essa carta foi escrita quando essa igreja tinha uns 5 anos de idade. E Paulo está escrevendo lá e lá diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é o mesmo texto que eu tenho aqui na minha Bíblia, NVI. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amor, alegria. Eu estou falando aqui lembrando dos pregadores, né? Amor, alegria. O nosso pastor falou de paz e paciência. Segunda-feira eu vou no Banco Itaú, na Caixa Econômica Federal, estava negociando um carro com o irmão Júnior, Marcelo Belucci Júnior. Eu acho que é isso. E aí eu tinha que fazer uma transferência para ele, cheguei no banco 12h30 e fiquei até às 16h30 e não resolvi nada. E eu só pensava na mensagem do pastor Wagner. Paciência. E eu falei assim, gente, mas não vai sair. Eu disse, mas e a mensagem do pastor? E eu fiquei lá, de 12h30 até às 16h30. Só consegui resolver no outro dia. Então, paciência, depois vem a amabilidade ou benignidade. O pastor Alex trouxe a mensagem poderosa aos nossos corações nesta manhã. Se você não veio nesta manhã, você perdeu. E agora à noite nós falaremos sobre bondade. Quem tem acompanhado a série dessas mensagens, desse sermão, falando sobre o fruto do Espírito, você vai lembrar de todas as mensagens que foram pregadas, mas da ilustração que o pastor Wagner usou do fruto tangerina, mexerica, e ali ele tirou 9 gomos. Eu já estava pensando a respeito disso, e eu já tinha uma ilustração sobre a uva, mas como ele usou da mexerica, deixa o nosso pastor como exemplo, né? Mas a ideia é um único fruto. A ideia é um único fruto. O que você tem que extrair disso daí? Você pode falar assim, olha, amor, aí depois alegria, não, eu sou um crente alegre, paz, paciência não tem. Ah, paciência não tem. Você tem que entender o seguinte, é um único fruto. Quando você abre a mexerica, não vem gomos faltando. Ou você tem tudo ou você não tem nada. Você pode até ter áreas no fruto que você precisa trabalhar um pouquinho mais nos gomos. Mas você tem. Se você não tem, na verdade você não tem nada. Você precisa ter isso em mente. Ou você tem tudo, ou você não tem nada, porque é um único fruto. É um único fruto. E o que está acontecendo aqui como pano de fundo na igreja da Galácia? Alguns judeus externos, convertidos, judeus cristãos, eles começam a minar. Paulo sai, ele planta a igreja, deixa a liderança e continua o seu projeto missionário. Alguém advoga que Paulo escreve essa carta, provavelmente da sua 3ª viagem missionária. Segundo o pastor Alípio, isso é a mais pura verdade, 3 viagens de navio,
100% de naufrágio, na primeira, na segunda, na terceira viagem do apóstolo Paulo, né? E eu estava ali sentado e ouvindo, olha só, ele está numa fila ali, está lá em Manaus, lá no porto, vai comprar uma viagem para ir para Tefé, pegar um recreio, lá o nome do barco é recreio, fala assim, nessa viagem eu não vou, né? E aí, esses judeus começam a minar a igreja com alguns pensamentos. Eles estavam colocando dentro da igreja o seguinte: olha, Jesus, legal, o evangelho é isso mesmo, mas alguns aspectos da lei nós não podemos nos esquecer. E alguns estavam assim, é mesmo, é Moisés o nosso líder, e alguns adotaram isso como uma verdade. Então, o apóstolo Paulo, aqui em alguns momentos da carta, ele aponta algumas coisas para a gente acerca dessas pessoas que estavam trazendo algumas doutrinas que eram uma falácia, né? Uma doutrina falácia, uma doutrina falsa. Eles proclamavam o evangelho, mas eles pervertiam o próprio evangelho que eles estavam proclamando. Também Paulo vai dizer que eles estavam perturbando os Gálatas de forma doutrinária. Paulo vai dizer assim, olha, vocês estão sendo impedidos de uma bela corrida, vocês correm bem, quem que vos estão impedindo? Eram esses externos. Eles persuadiam, eles constrangiam os crentes daquela igreja pelo uso de pressão psicológica. E também eles procuravam afastar aqueles crentes do pensamento paulino e da própria pessoa do apóstolo Paulo e da sua obra missionária. E com isso, eles estavam incitando a rebeldia contra a liderança. Isso chega ao apóstolo Paulo e na sua terceira viagem ele começa a escrever e começa a falar algumas coisas. E Paulo vai usar aqui uma expressão forte no verso do número 5, no capítulo 5, no versículo 15, quando ele fala assim, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque acabava tendo duas alas ali. Uma defensora do que o apóstolo Paulo estava pregando. Não, o apóstolo Paulo prega a verdade. Ele é de Jesus, ele é nosso irmão em Cristo. E outros estavam defendendo aquilo que aqueles judeus cristãos estavam tentando minar dentro da igreja. Por isso que no finalzinho do verso 23, já que este grupo era feito ao aspecto legal, Paulo fala assim, contra essas coisas não há lei. Está tendo muita obra da carne aqui dentro. Está tendo porfia, está tendo inimizade, está tendo dissensão, está tendo muita briga. São as obras da carne que o apóstolo Paulo começa a colocar para que aquelas pessoas pudessem observar de que forma que eles estavam agindo dentro da igreja e fora da igreja. Meus irmãos, como tem sido o nosso comportamento como crente no Senhor Jesus Cristo? Dentro da igreja e principalmente fora da igreja. Paulo, na carta ao Corinto, ele vai dizer que nós somos embaixadores. 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores. Um embaixador é aquele que representa o seu presidente hoje, mas naquela ocasião o seu rei, diante de uma outra nação. Como que nós estamos representando Cristo hoje? Com brigas, com porfias, emulações, pelejas, dissensões, maldizentes, falando mal, fofoqueiro, dando calote, não pagando nossas contas, nós não estamos pagando os impostos devidos ao governo. Como que nós estamos conduzindo as nossas empresas, como os irmãos estão conduzindo as suas empresas. O apóstolo Paulo fala assim, observe as obras da carne. E pelo amor do Espírito Santo, isso precisa ser eliminado.
E você precisa colocar no seu coração o fruto do Espírito: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 8. Por quê? Porque o que engloba tudo isso é o amor. Por isso que o apóstolo Paulo começa com a palavra amor, que o pastor Adalberico discorreu muito bem na primeira mensagem sobre este tema. Se nós não tivermos amor, o que nós teremos? Como amar? Ou como ter paciência sem amor? Como ter paz sem amor? Como ter alegria sem amor? Como pensar bem sem amor? Como agir bem sem amor? Mas o que eu gostaria de tratar com vocês neste momento é a palavra bondade. O pastor Alex, hoje pela manhã, ele teve a oportunidade de trazer na sua mensagem a palavra amabilidade. São irmãs gêmeas. Amabilidade e bondade. Tem uma diferença bem sutil. Ser amável, ter a virtude da amabilidade, é a disposição de ser bondoso. A amabilidade é pensar bem, pensar em ser gentil. E bondade é a ação de ser bom. Tanto é verdade que o contrário de benignidade, o que é? Malignidade. Ou você pensa em ser bom, ou você pensa em ser mal. Voltando ao assunto das tragédias, que por algum tempo isso será recorrente nesse púlpito, vocês lembram que para a tragédia de Suzano, os 3 jovens, vocês sabem que tem mais um, eles pensaram 1 ano, 1 ano e meio. Foi premeditado. Como que nós vamos agir? Nós vamos comprar essa bota, nós vamos comprar essa máscara, nós vamos entrar nesse site, nós vamos comprar essa besta, nós vamos comprar esse arco e flecha, vamos ali no fulano de tal que tem uma arma com a numeração raspada. E eu não quero entrar em nenhum momento na questão do julgamento. Até pensando na mensagem do pastor Alex, e trazendo a ideia da amabilidade, nós precisamos pensar em agir bem. Pensar bem para depois agir com bondade. Mas tem muitas pessoas pensando de forma maligna. O contrário de amabilidade é malignidade. O contrário de bondade é ser ruim, é ser mal. Então, Paulo está dizendo o seguinte: você precisa, pelo Espírito Santo, pensar em ser bom, mas imediatamente, porque são irmãs gêmeas, você precisa agir bem, pensar e agir. Tem pessoas que pensam: puxa, olha tanta tragédia que aconteceu, eu queria tanto ajudar, pensa, mas não faz. Tem pessoas que até fazem, mas não pensaram bem. Elas acabaram fazendo por motivação, porque outras fizeram. E ele usa a expressão no popular, para não ficar mal na fita. Então eu vou fazer também. Mas o correto é você pensar bem e agir bem. São as irmãs gêmeas. É isso que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Mas como poderíamos definir a palavra bom? Essa é a grande questão. Nós usamos essa palavra diariamente para definir algumas coisas. Uma boa comida,
um bom papo, uma boa conversa, um bom tempo de qualidade que nós passamos com famílias e amigos, uma vida que tenha uma boa reputação. Desejamos que as pessoas tenham um bom dia de trabalho. Nós até damos algumas informações. Olha, eu preciso ir na praça tal. Não, a praça fica nessa direção. Dá para ir caminhando? Dá, mas é uma boa caminhada. Então usamos a palavra bom e boa para definir algumas coisas. Mas o que a Bíblia diz sobre ser bom? E é isso o que nos interessa. Algumas pessoas, elas acabam entendendo que ser bom é ter uma vida boa. Então eu posso pensar na minha aparência. Uma pessoa boa é uma pessoa que se preocupa com a sua aparência. Será que isso é o que a Bíblia vai definir para nós? Aquilo que o Espírito Santo deseja para as nossas vidas, no conceito de ser bom diante de Deus? Para alguns, significa sentir-se bem. E aí, sentir-se bem, eu vou então adquirir algumas propriedades, alguns bens, e eu vou me sentir bem. Nada contra se pelo fruto do seu trabalho Deus permitiu que você tenha uma ou duas casas, um ou dois carros, mas não é isso que a Bíblia define em ser bom segundo o fruto do Espírito. Nós precisamos analisar e ver o que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta um quadro que é radicalmente diferente do que as pessoas imaginam de ter uma vida boa. Em sua palavra, Deus diz que ter uma vida boa não significa ter uma boa aparência e também não significa ter bens, possuir bens. Ele diz que ter uma vida boa é ter uma vida cheia de bondade. É isso que significa ter uma vida boa, porque é um fruto do Espírito. Então o que é bondade? É ser bom, é ser gentil. Eu me lembro, lá no Rio de Janeiro, pegava lá um ônibus lotado para trabalhar, e quando passava ali próximo da rodoviária, tem aqueles elevados ali, e aquelas colunas grandes, e tinha lá um homem que se vestia como um profeta, e ele escrevia lá, gentileza, quem lembra? Era o profeta Gentileza. A gente via aquele homem, uma barba grande, cabelo grande, grisalho, e ficou conhecido como o Senhor Gentileza. Mas a Bíblia já trabalha isso há muitos anos. Nós precisamos ser gentis. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos agir bondosamente. E o nosso exemplo é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Criador. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, vemos que todas as vezes que Deus termina a sua obra, Moisés, que é o autor do Pentateuco, então é o autor de Gênesis, Moisés escreve lá, inspirado pelo Espírito Santo. E quando Deus terminou, ele viu que tudo que fez era bom. Porque Deus agiu de forma gentil, Deus agiu de forma bondosa. E ao final do 6º dia, que cria o homem, encerra a sua criação, o texto diz assim: e quando Deus viu que fez tudo, ele viu que tudo era muito bom.
que essa é a característica de Deus e que coloca nos nossos corações. Agir bondosamente é cumprir o propósito que Deus colocou nos nossos corações. Significa que Ele queria que isso fosse assim. E aí, segundo os meus colegas que pregaram aqui sobre amor, sobre alegria, sobre paz, paciência, amabilidade, nós precisamos pensar, refletir nisso tudo e procurar aplicar essas verdades nos nossos corações, porque isso é um fruto do Espírito Santo. Irmãos, as pessoas não conseguem por esforço próprio. Eu vou ter esses frutos por merecimento, por meritocracia. E isso só é concedido pelo Espírito Santo a partir do momento em que a pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo coloca este fruto nos nossos corações. É uma virtude de Deus. Sendo ela de Deus, nós precisamos agir assim, para a honra e glória de Deus. Deus nos criou para este propósito. Efésios 2:10, e eu acho que nós temos aí para projetar, o texto diz assim, de Efésios: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Irmãos, nós fomos salvos, né? Se você pega lá o texto clássico, Efésios 2, 8 e 9, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo começa a trabalhar e, concordando com Tiago, diz o seguinte: Deus nos preparou para realizarmos boas obras. Quais são as obras que você tem realizado, meu irmão? Quais são as obras que você tem realizado? Quando a Bíblia fala sobre realização de boas obras, ela não está fazendo um link que isso tem mérito para a salvação. Nós somos salvos por causa das boas obras que realizamos. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Mas a Bíblia está afirmando, e Tiago é muito incisivo em dizer isso: depois de salvo, é obrigação do crente frutificar. É obrigação do crente em pensar coisas boas. É obrigação do crente em realizar coisas boas. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Tiago não está dizendo que ele foi salvo por obras. Tiago está dizendo que ele foi salvo para produzir. No texto de Jesus clássico, da videira verdadeira, isso fica muito claro, isso fica muito explícito. Jesus fala que tem que podar. Irmãos, eu tinha uma videira lá, a primeira igreja, eu esqueci de informar isso para vocês. A primeira igreja que eu pastoreei foi a igreja que eu plantei, e o nome dela era Igreja Batista Boas Novas, no interior de Minas Gerais. E lá em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, eu tinha uma videira, tinha uma parreira, e chegou lá um libanês. Ele falou assim: eu vi, dava para ver da rua, que o senhor tem aí umas parreiras, e no Líbano nós temos um prato típico que a gente faz com a folha da uva. O senhor me concede algumas folhas? E eu até me prontifico em podar, e o senhor vai ver que vai produzir muita uva. Estou vendo que ela não está podada. Aí, eu falei assim: pode podar. Meus irmãos, aquele homem fez uma poda que eu falei assim: ele matou a minha parreira. A minha parreira ficou mais careca do que eu. E eu olhava para a Cláudia, olhava para a parreira, e eu me tec. Foi o ano em que mais deu uvas. Aquela uva roxinha, docinha.
Eu dei para o vizinho, eu fiz suco, chupei muita uva e perdi uva. Jesus está nos ensinando, e Paulo replica isso no fruto, que nós precisamos produzir, irmãos. Crente precisa produzir. Crente é uma árvore frutífera. Você, quando planta uma árvore frutífera, por mais que você vai desfrutar da sua sombra, você não espera que ela venha só dar sombra. Jesus olha para uma figueira e fala assim: nada mais vai produzir de ti. Porque era a época de dar frutos e a figueira não produzia. O crente precisa produzir. O crente amável pensa coisas boas. E o crente bondoso produz coisas boas. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Só que a grande questão, meus amados irmãos, é que nós não somos bons por natureza. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Em Lucas 18:19, o texto fala assim: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Lembra dessa passagem do jovem rico que chega para Jesus? Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: por que você está me chamando de bom? Sabe o que está acontecendo nesse texto? É como se Jesus estivesse caminhando, ele encosta de Jesus e fala assim: bom mestre, ele está esperando uma reciprocidade. Aí ele diz: não, olha, que isso, você também é bom. Ele estava esperando um elogio de Jesus. E aí Jesus já começa a conversa cortando o assunto dele, mas afirmando quem ele era e qual era a sua natureza. Jesus fala assim: não tem nenhum bom, só tem um único bom, que é Deus. E João 10:30, Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo o seguinte: você está me chamando de bom? É isso mesmo, eu sou bom mesmo. Só que Jesus não está falando isso por arrogância, ele está falando isso por divindade. Porque ele é divino, é a sua natureza. Deus é bom. Por natureza nós não somos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Quando você vai terminando o capítulo 5, Paulo fala assim: se nós falamos que vivemos no Espírito, o que nós devemos fazer? Devemos andar também nele. Não adianta falar: você tem Espírito Santo, irmão? Tenho, glória a Deus. E por que você não anda no Espírito Santo? Se você não anda, é porque você não está produzindo o fruto com os seus 9 gomos. Você não está agindo com bondade. Eu quero fazer uma digressão na minha mensagem nesse momento, para dizer que aquele jovem, Jesus pergunta se ele conhece as leis, e ele vai dizer, as leis elas são resumidas no decálogo, né? nos 10 mandamentos. E eu quero perguntar para vocês assim: quem é que sabe, de forma resumida, não precisa ipsilitris, né? Quem sabe os 10 mandamentos? Levanta a mão aí. Bem alto assim, para ver que daqui da frente a gente... 3,5, 4... Gatinho pingado. Dos 10 mandamentos, quem sabe na ordem de 1 a 10? Levanta a mão aí. Vou ser o facilitador de vocês nesta noite. E eu gostaria que vocês nunca se esquecessem. Então nós vamos usar os 10 dedos das nossas mãos. Primeiro, você levanta assim, de forma resumida, tá bom? Os 10 mandamentos estão lá registrados lá em Êxodo capítulo 20. Um único Deus. Segundo, 2 dedos, como se fosse o sinal de continência. Você não vai se curvar a outros deuses. Você não vai se dobrar a outros deuses. Terceiro mandamento, 3 dedos.
não falar o nome de Deus em vão. Você fecha a boca. Terceiro mandamento. Quarto mandamento é como se fosse uma ideia de um telhado, mas trazendo aqui a ideia de uma igreja. O quarto mandamento, então, é guardar o sábado. O quinto mandamento, 5 dedos, é como se você estivesse dando um tapa na cara de sua mãe, do seu pai. Então, o quinto mandamento é para você não fazer isso. Honre pai e mãe. O sexto mandamento, nós usamos o ideograma chinês para o número 6. O ideograma chinês para o número 6 é assim. Isso lembra o quê? E o que é? Não matar. Tá? Então esse é o 6. O sétimo, tá? Eu estou segurando o microfone, dá para fazer muito bem aqui. O sétimo também é bem legal, que é você não cometer adultério. Então a ideia é um homem para uma mulher, ou uma mulher para um homem, e não um homem para várias mulheres, e não uma mulher para vários homens. Sétimo mandamento, não cometer adultério. O oitavo mandamento, você abre todos os dedos e corta os seus polegares. E vocês lembram que lá no Oriente, quem rouba, perde os polegares. Não é isso? Tá certo? O oitavo mandamento. E presta atenção, a palavra é roubar. Se você fala assim, está roubando, então você já roubou o da palavra. Então é não roubarás. O nono, né? É assim o nono, ó. Não mentir. É o nono. E o décimo, você pega as duas mãos, então, não cobiçar. Trazer tudo para você. Legal? Numa próxima mensagem, quando não tiver mais tempo, daqui a pouco o Daniel vai botar assim, amém, faraó. E eu vou ter que terminar a mensagem. Tá? Mas ele sabia os mandamentos. Mas Jesus fala assim, você não é bom. Bom só tem um só, que é Deus. Irmãos, por natureza nós somos egoístas. E não queremos agir com bondade. Então nós temos que observar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a bondade inata é uma mentira. Ela foi uma verdade antes da queda. Depois da queda não. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Isaías 53, verso 6, vai ser projetado. Eu tenho que olhar para essa tela aqui. Eu não consigo enxergar isso, acredita? Eu tenho como botar um óculos de longe. De perto eu vejo tudo, de longe eu não consigo. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Nós nos desviamos, irmãos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, rebeldia. O que nós vemos hoje, todo este movimento que nós vemos na atualidade, o corpo é meu, faço dele o que eu quiser, é a pura rebeldia. O corpo é meu, mas no sentido de mordomia, de administrador. Eu vou prestar conta para Deus. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas o texto lá na parte A diz que nós nos desviamos e cada um volta para o seu próprio caminho. Nós somos egoístas por natureza. Não queremos louvar, não queremos agradar a Deus, não queremos adorá-lo na sua beleza e na sua santidade. Ajudar o próximo, então, nem pensar. Romanos 5,12 diz assim, Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos... Então, a bondade inata, não, ela é um fruto do Espírito.
nós vemos alguns lampejos, mas a pessoa não consegue ser bondosa toda hora e todo momento. Mas depois que recebe Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, é isso que o Espírito Santo deseja de cada um de nós. A ação. Precisamos agir. E às vezes acontece uma tragédia, o nosso coração está mais suscetível. Mas nós precisamos ser bondosos antes da tragédia acontecer. Procurar quem está passando algum tipo de necessidade e, através de uma ação, realizar algo que vai glorificar o nome de Jesus. Em segundo lugar, sabemos que o homem não pode ser naturalmente bom por causa dos fatos históricos. Se nós analisarmos a história e ver grandes tragédias, holocausto, e muitas outras matanças, genocídios, nós vamos ver que a história pinta um quadro da humanidade de malignidade e de ruindade. Pessoa má. Eu estou pensando aqui no Tim Lopes, lá no Rio de Janeiro. E ele foi colocado no micro-ondas. Você sabe o que é um micro-ondas? Põe ele dentro de um monte de pneu e taca fogo. Eu trabalhei na Junta de Missões Nacionais por 16 anos. Em 2010, se não me falha a memória, teve a Mega Trans. E eu estava no Rio de Janeiro, eu e Cláudio, nós lideramos a Mega Trans do Rio de Janeiro. E nós entramos nas comunidades quando não eram pacificadas. Mangueira, Jacaré, Jacarezinho, Alemão, Macacos. Via jovens não tinha 17 anos, e ele era o segurança da entrada da Boca com uma Uzi na perna e uma pistola. Na Mangueira, quando eu fui lá em cima, assim, a gente via assim, marcas, pastores queridos, de pneus no chão, e o missionário falou assim: isso aqui, pastor, isso aqui é marca de micro-ondas. E não era uma marca só. A história mostra que o homem é ruim. O terceiro motivo pelo qual eu também creio que o homem não é bom é o fato dele ser pai. Em que sentido? Dele ver o seu filho, como o seu filho age. Às vezes os nossos filhos, eles agem com uma tremenda rebeldia. O pecado se manifesta muito cedo na vida dos nossos filhos. Por exemplo, você dá lá um brinquedinho qualquer para ele, e era o brinquedinho que ele queria, e ele gosta daquele brinquedo, ele não larga por nada, dorme com aquele brinquedo, mas uma hora ele enjoa até ganhar um novo brinquedo, e ele abandona o antigo brinquedo pelo novo brinquedo. Mas vem o coleguinha da igreja, ou vem da vizinhança, ou vem o priminho, e quer pegar o primeiro brinquedo que está esquecido lá embaixo da cama. Via de regra, vai ter briga. Porque ele quer exatamente aquele brinquedo que ele não brincava mais e que estava esquecido. Então isso aponta para nós essa natureza. E eu não estou condenando, eu sou pai de 2 filhos e já quero ser avô. Eu não estou condenando absolutamente nada, eu só estou mostrando um fato, e contra fatos não há argumentos. Isso é uma verdade, nós somos ruins por natureza. Irmãos, o que aconteceu conosco é que Cristo nos transformou. E por essa transformação, nós precisamos produzir. E o Espírito Santo coloca este fruto maravilhoso com 9 gomos. Porque Ele vai cobrar. Não pense que no céu vai ter impunidade ou parcialidade, como tem na terra. Não terá.
Deus vai chamar você preto no branco. Aqui nós agimos, nós somos subjetivos, nós não somos objetivos. Às vezes o camarada nosso amigo, puxa, ele é nosso amigo, a gente fica constrangido até de chamar a atenção dele. Ele torce para o mesmo time que eu torço. Às vezes ele viaja no mesmo carro que eu viajo comigo. E às vezes nós agimos por subjetividade. Com Deus não, queridos. Ele vai chamar e falar assim, senta aqui no banquinho da verdade. Para o crente não tem céu e inferno. Mas para o crente tem prestação de contas de galardão. Pelas obras realizadas. E Paulo fala assim, ou bem, ou mal. E a mensagem está, a série de mensagens, todas essas mensagens, ela tem por escopo te conduzir a realizar as boas obras do Espírito Santo. Esse é o nosso maior interesse como nosso pastor principal, que nos concede pregar na sua ausência, que também estamos ali ombro a ombro com ele, todos os pastores auxiliares. O objetivo é que você saia daqui produzindo para a glória de Deus. É isso que o Espírito Santo quer. O quarto motivo para refutar a bondade do homem é o conhecimento do seu próprio coração. Quando você olha para o seu próprio coração e para a sua mente, você verifica que muitas vezes você pensou coisas ruins. Pastor Alex, e me permitam eu sempre citá-lo, porque está mais vívido em nossas mentes, foi hoje de manhã. Ele dizia que nós temos assim uma facilidade de criticar as pessoas. Porque o nosso coração é ruim, muitas vezes. Mas como nós temos o Espírito Santo, e se falamos que temos o Espírito Santo, devemos andar nele, com ele, para ele, nós temos que tirar isso das nossas mentes e dos nossos corações. A bondade que temos hoje é um presente de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13 diz assim: pois é Deus quem opera, quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Deus colocou em nós esta virtude de bondade e precisamos agir assim para a glória do Senhor. Tito capítulo 3, versículo 14. Tito 3,14 fala assim: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se a praticar as boas obras. Quanto aos nossos, Tito está escrevendo para quem? Crente ou não crente? Quanto aos nossos irmãos, aqueles que são de Jesus, precisam aprender a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Você está produzindo, meu irmão? Ou você é um crente improdutivo? Nós estamos no mês de março. O ano corre. Se você pensar aí nesses 2 meses e meio, para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Ou nesses 2 meses e meio? Quantas ações boas você já realizou? É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós não estamos num clube. Nós não estamos trazendo aqui uma mensagem motivacional para empresários e para pessoas que estão passando por problemas. Nós estamos trazendo a palavra de Deus. Ela precisa trabalhar em nós uma transformação diária para que possamos ser produtivos todos os dias. É isso que Deus quer.
Porque pela produção, o nome de Deus é glorificado. Nós precisamos aprender isso. Por cada ação boa que eu realizo, eu estou glorificando o nome de Deus. E às vezes nós não temos essa preocupação. Então, como devemos aprender a fazer o bem? Já chegando para a reta final, eu quero dar aqui algumas orientações rápidas para aprendermos um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, domine a Bíblia. Bíblia não é amuleto. Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Se você ainda tem aqueles ranços antigos, você deve perdê-los. Um deles é abrir a Bíblia no Salmo 23 na sua estante, ou no Salmo 91, porque espanta mal olhado. Bíblia não tem o objetivo da palavra de Deus não é essa. Não vai servir para absolutamente nada, a não ser para as páginas ficarem amareladas no Salmo 23 ou no Salmo 91, e o mosquitinho ir ali e depositar sua sujeirinha naquela página. Bíblia precisa ser lida. Bíblia deveria ter outro nome, e o nome da Bíblia deveria ser Manual do Fabricante, porque ele é o Criador, e como Criador ele deu um manual do fabricante. O fabricante sou eu, vou dar um manual, como você viver para me agradar. Se nós não lemos a Bíblia, nós não vamos aprender a realizar as coisas boas e praticar as coisas boas. Às vezes nós queremos evangelizar e não lemos a Bíblia e não sabemos textos. E nós oramos, ó Espírito Santo, ilumine a minha mente. E o Espírito Santo, eu não vou ser preguiçoso. Achamos que vida cristã, e eu até citei isso aqui no curso de capelania, às vezes nós achamos que vida cristã é como se fosse um mágico, que ele pega ou a fada e balança, né, a sua varinha, texto bíblico, aí bate na sua cabeça e você vai saber todos os textos bíblicos. Achamos que Deus age por magia. Em 1975, eu assisti a primeira edição do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rosana Garcia era narizinho. Acho que Rosana Garcia já é até bisavó já hoje. Mas você, em todas as edições, tinha lá um momento de magia, que era o pirlim-pim-pim. E aí acontecia algo fabuloso. Na vida espiritual, irmãos, não tem pirlim-pim-pim. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que dominar a Bíblia. Possivelmente existem alguns irmãos nossos, até aqui hoje, que nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Faça esse exercício. Leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Você vai aprender coisas extraordinárias. Eu já li a Bíblia já algumas vezes, e às vezes eu me deparo com um texto e falo assim, isso aqui está na Bíblia? É fantástico, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós queremos aprender a como praticar coisas boas, nós precisamos dominar a palavra de Deus. A segunda dica que eu quero deixar para vocês aqui é: proteja a sua mente. No marketing, existe um pensamento sobre o quanto aquele produto ocupa uma porção da sua vida, é o share. Então o quanto ela ocupa a sua mente, o quanto ela ocupa o seu coração e o quanto ela ocupa a sua voz. E alguns, pensando nisso, lançaram a propaganda que até hoje em dia perdeu um pouquinho, mas por muito tempo, você comprar um produto e tal, aí você fala assim, eu comprei essa máquina aqui, mas essa máquina não é uma? Tomou conta da sua mente,
do seu coração e você pronunciou. Isso é marketing. O que está ocupando a sua mente? Você tem ocupado a sua mente com coisas realmente que são relevantes? Mais uma vez, eu repito a tragédia de Suzano, sem nenhum aspecto de querer julgar, mas nos parece que, entre outras coisas, de problemas familiares, mas também o que aqueles jovens procuravam ocupar a sua mente eram com jogos de matança. E com aquilo que a sua mente ocupa, ou que você ocupa a sua mente, é aquilo que você vai ficar pensando muitas vezes, via de regra é assim. Então, a novela, que muitas vezes o crente fica lá assistindo, você fica ocupando uma faixa, um percentual da sua mente com coisas não produtivas. Com que você tem ocupado a sua mente? Você tem pensado em quê? Isso é algo muito interessante. Tenha convicções. Alguém diz o seguinte: a diferença entre opinião e convicção. Opinião é algo que você sustenta. Vou repetir. Opinião é algo que você sustenta. Convicção é algo que sustenta você. Então você precisa ter convicção e não apenas uma opinião acerca de um assunto. Acerca da palavra de Deus, você eu acho, eu penso. Não, a palavra de Deus diz assim, a minha convicção é pautada nas Sagradas Escrituras. Nós temos que ter uma convicção. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Isso é uma convicção. Você tem que ter esta convicção. Interessante que em João capítulo 8, João é o evangelho dos 7 sinais. Ele começa com a transformação da água em vinho, em João capítulo 2. E João termina o 7º sinal, a ressurreição de Lázaro. Mas tem aqui um momento aqui muito peculiar de ensinamento de Jesus, em que aquelas pessoas que não gostavam do Senhor, do nosso mestre, tentavam ali fazer pegadinha com ele, e eles levam a mulher que foi pega em adultério, e a lei dizia: se adulterou homem e mulher, eles devem ser apedrejados, os dois. E eles só levam somente a mulher. O texto diz que Jesus está escrevendo no chão. Eu quero dizer para vocês nesta noite que todo o ato de Jesus ali em João capítulo 8 é baseado na sua bondade. Jesus não faz aquela repreensão por arrogância, ou para dizer, vocês são ruins, eu sou o tal. Não, Jesus os repreende, mas como um pai faz com o filho, com amor e bondade. E quando Jesus está escrevendo ali no chão, e os estudiosos dizem o seguinte: quem não tem pecado, mas o texto diz que ele está escrevendo. A expressão lá no grego lá é catagrafon. Catá é contra, grafon vem de grafia, então escrever contra. Os estudiosos dizem o seguinte: Jesus estava escrevendo algumas palavras em que aquelas pessoas que levaram a mulher, ao ler o que Jesus escreveu assim, e eu me identifico com isso, eu estou cometendo este erro. Então talvez ele escreveu lá mentira, não sei, é uma conjectura. E aí Jesus fala assim, quem não tem pecado, as pessoas olhavam lá assim e tal, mas ela pecou, mas eu também tenho o meu erro. Mas sabe a beleza desse texto? A beleza desse texto é a seguinte, vamos repetir a frase de Jesus: quem não tiver pecado, a pergunta é, quem era que poderia tirar a pedra? Quem era, irmãos? Por quê? Exato.
Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão querendo condenar essa mulher, mas o único que pode tacar pedra nela aqui sou eu, porque eu não tenho pecado. Mas eu não estou aqui como um juiz. Neste momento, eu sou o bom advogado. Eu quero agir com um ato de bondade na vida desta mulher. E quando todos foram embora, tem aquele diálogo, Jesus dá a última palavra de bondade para aquela mulher. Vai e não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu. Eu não estou aqui para te condenar. Vai e não peques mais. Tenha coragem de ser diferente. Às vezes nós nos envergonhamos até de nos identificarmos como crentes. A igreja é muito grande, muitos jovens, muitos universitários. E às vezes tem os universitários 007. São agentes secretos de Jesus, ninguém sabe que ele é crente. Tenha coragem de ser diferente. Não para brigar, não para discutir, não para que você venha impor o seu posicionamento, mas pensando bondosamente e agindo bondosamente, você vai ser diferente para a glória de Deus. E por último, reúna-se para fazer o bem. Oportunidade, nós temos várias, e principalmente na nossa igreja. Eu sou mais novo, posso dizer assim. Então estou conhecendo muitas coisas. Mas, minha área é artesanato. Tem. Eu gostaria aí de, skate. Tem. Tem bicicleta. Tem moto. Tem a pessoa da corrida. Tem o instituto. Tem várias áreas. Capelania. Várias áreas. E, salvo engano, pastor Emanuel da área do Quero Servir, converse com ele. Como que eu faço para servir? Como que eu faço para fazer o bem? Se envolva. Às vezes nós entramos e saímos, ninguém nos conhece, não sabemos o nome de ninguém, não queremos nos envolver com nada. Nós fomos salvos para produzir, queridos irmãos, para frutificar, dar muitos frutos. É isso que vai glorificar o nome do Pai. É isso que Deus quer. É assim que devemos agir. Por isso que Paulo fala para aquela ala da igreja e para aquelas pessoas que estavam tumultuando, que estavam fora da igreja: olha, nós temos que pensar no fruto do Espírito, porque contra o fruto não há lei. Não tem lei, não é a lei de Moisés. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se a pessoa quer agir assim, qual é a lei que é contrária a isso? Não tem lei que é contrária a isso. Irmãos, que possamos ter esse viver santo. Que possamos glorificar o nome do Pai. Com tudo que somos, que temos e realizamos. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Talvez, como foi dito pelo pastor Alípio, os outros pastores, tem algum jovem aí fora pensando, bolando alguma coisa maligna. E você vai ser um canal na vida dele de bênção. E o Espírito Santo vai usar a sua vida para dissuadi-lo a fazer o mal e a agir bondosamente para a glória de Deus. Que o Senhor a todos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde e que possamos agir assim, produzindo cada vez mais.